É isso aí. A gente já sabe que autoescola não ensina ninguém, né? Muitas vezes a gente sai habilitado, mas de lá não sai um motorista, né? Eu já sou motorista de fretado e turismo aí já há alguns anos aí. Atualmente eu sou fretado de turismo, né? Porque eu já trabalhei com caminhão, né? Eu trabalho quase uns 20 anos aí com a CNH, né? E aquilo, a gente sabe, né, que muitas vezes, muitas pessoas às vezes tiram a CNH, né? Consegue, né? A CNH consegue tirar, né? Na autoescola, mas ainda não é um mau condutor ainda, né? Nas ruas, né? Porque às vezes não tem a experiência, não tem a prática, né? Tem aquela coisa superficial, né? Pela autoescola. E o Lula agora parece que aprovou, né? Agora tirar as autoescolas para poder ser a única jeito de aprender, né? Você agora pode aprender, parece que com o pai, com o tio, com o vô, com o irmão. Quem tiver carro pode te ensinar lá, você chega lá na hora do Detran e faz a prova, né? Mas é aquilo, em que local, né? Em que lugares que a pessoa vai poder conduzir com aquele carro, né? Aquele carro apaisando ali, né? Porque a autoescola tem, né? Todo o processo, né? Tem toda a legislação, né? A legalidade para poder ter, né? O carro é todo adesivado, né? É bem, né? Aparente ali, né? Não é um carro comum, né? Isso que preocupa muito, né? Porque e agora vai ter pessoas aí, né? Dirigindo carros aí que você não sabe, não tem marca de empresa, né? De autoescola, né? Vai ser às vezes um pouco mais perigoso, né? Não vai ter aquele aviso, né? E aqui a gente tá vendo aqui na Metrópolis aqui, tá vendo esse ministro do Transportes, né? Ele acaba explicando um pouquinho sobre isso, né? Tal de Renan. E ele explica a proposta, né? Desse fim das autoescolas. Eu acho que as autoescolas vão continuar, né? Mas com certeza alguma taxa vai vir maior aí para quem vai querer ensinar o filho ou a filha, ou, né? Ou um parente, um amigo, né? Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Está aqui ao vivo com a gente, Renan Filho. Muito obrigada, ministro, pela presença. Eu sei que o senhor está aí num trabalho, numa agenda super complexa, mas a gente sempre agradece quando recebe uma autoridade assim aqui no Acorda Metrópolis. Eu também já adiciono à conversa, além da Marília Ribeiro, o Fábio Serapião, nosso colunista. Ministro, bom dia. Todas as informações que a Marília trouxe aqui para a gente estão corretas, né? Isso, a gente está na fase da consulta pública, então todo mundo que quiser opinar sobre a questão pode, né? Pode sim, a consulta pública é um instrumento legal para que a gente possa democratizar o acesso e as informações das pessoas, para que as pessoas conheçam a medida que o governo deseja implementar e possam colaborar, aperfeiçoar. É o momento também da gente observar a experiência internacional comparativamente. A única coisa que ela colocou, a Marília, que não está correta, é que nós vamos alterar os procedimentos para a carteira de habilitação de carro de moto para carteiras A e B. As carteiras que não vão entrar nesse primeiro momento são as carteiras profissionais, as carteiras C, D e E, que são sobretudo para dirigir veículos utilitários, transporte de pessoas, pequenos caminhões, ônibus e caminhões de grande porte que transportam carga, produtos químicos, minério. Essas carteiras profissionais C, D e E, elas não entrarão agora. Nesse momento nós vamos focar na exclusão do cidadão comum que não tem recursos no Brasil para arcar com os fortes custos e com um processo tão burocrático para tirar a sua carteira. Por isso, cerca de 20 milhões de brasileiros dirigem hoje sem carteira nacional de habilitação, porque não tem facilidade para tirar a carteira. E nós vamos aproveitar. Você vê uma pauta interessante, né? Dirige, mas não tem carteira de habilitação, quer dizer, vamos dizer que não dirige o carro deles, dirige o carro de alguém, né? De algum parente, como se de algum parente, às vezes não gastou, não é o dono do carro, não gastou aqueles 40, 50 mil, quanto está o valor de um carro hoje? 60 mil, um carro de normal, nacional, esses carros, bom, carro popular, isso. Uns 50 mil para lá, mais ou menos, sem ser um usado, um novo, né? Quer dizer, aí a pessoa prefere, tipo assim, é mais fácil ter um carro do que
tirar uma habilitação que tá uns 3, 4 mil reais, não sei quanto tá hoje também, né? É como se fossem fazer o quê? Colocar os burros, né? A carroça na frente dos cavalos, né? Aproximar o Brasil da experiência internacional comparada, principalmente tirando a obrigatoriedade das autoescolas. As autoescolas vão continuar. Elas vão continuar prestando serviço, mas elas não vão ser obrigadas mais. O cidadão vai ter outras alternativas e aí ele vai escolher. Essa escolha vai intensificar a competição, vai melhorar a qualidade do serviço, vai formalizar, habilitar as pessoas e, por consequência, melhorar o trânsito também, além de garantir a inclusão de muita gente que é obrigada a dirigir sem carteira. E ao tirar a sua carteira, a primeira carteira, as pessoas vão ter mais facilidade para dirigir seu próprio veículo ou mesmo para acessar o mercado de trabalho. Fábio Serapião. Ministro, bom dia, obrigado pela presença. Ontem, logo que saiu essa notícia, alguns amigos vieram comentar aqui, perguntar para mim como que seria essa prática agora, né? Porque um cara vai treinar para dirigir, vai estar sem habilitação, obviamente, porque ele está treinando, pode ser abordado. Quais são essas alternativas que o senhor falou para quem vai tirar, para que não precisa passar pela autoescola? Ele pode aprender sozinho, ele pode aprender com algum outro curso, enfim, como que na prática vai se dar isso? Primeiro, Serapião, nós vamos desburocratizar muito a legislação. Isso já vai facilitar a vida do cidadão. São duas partes a formação do condutor. Uma é a parte teórica, que o cidadão hoje é obrigado a fazer 40 horas presenciais para fazer uma prova, que ele tem que ser aprovado demonstrando conhecimento em legislação de trânsito e conhecimento das placas. As pessoas não vão mais ser obrigadas a fazer esse curso. Elas podem fazer o curso se quiser, ou elas podem se preparar por uma plataforma que será disponibilizada gratuitamente pelo próprio governo. Isso vai permitir que o cidadão escolha. Ele precisa de um cursinho para fazer a prova, ou ele tem condição de estudar sozinho, ou em grupo, ou na escola, ou na igreja, ou no prédio em que ele mora, e esse grupo de pessoas vai fazer a prova. Isso significará uma desburocratização, significará simplificação, e as pessoas vão fazer baixar esse material para estudo direto do site do Ministério dos Transportes. Com relação às aulas práticas, nós vamos institucionalizar o instrutor autônomo. Ele já existe na lei, mas ele funciona pouco hoje, porque a formação do instrutor autônomo ela é feita pela própria autoescola. Então há uma baixa oferta de instrutores no Brasil. O que nós vamos fazer? Aumentar a formação de instrutor autônomo. Então não é todo mundo que vai poder treinar sozinho, obviamente, porque isso seria ruim. Mas nós vamos aumentar muito o número de instrutores autônomos. Ele vai ter que fazer um curso de formação para instrutor, que tem como critério possuir a CNH, e o segundo critério é ter bons antecedentes de trânsito. Esse curso, depois de feito, ele fará uma prova. Aprovado nessa prova, que é uma prova para instrutor autônomo, conduzida pelo Ministério dos Transportes, acompanhada pelos DETRANS, ele aí vai poder dar a aula. Como ele vai dar aula? Ele vai poder dar aula no carro próprio do instrutor, no carro do cidadão, desde que a pessoa tenha carro. Às vezes alguém na família tem um carro e é muito mais barato para você fazer a aula no carro de um parente seu, de uma pessoa próxima, do que você contratar um carro para fazer. Ou mesmo o instrutor vai poder alugar um carro para dar a aula, ou fazer uma parceria com a própria autoescola. Então o cidadão vai ter várias possibilidades. Esse carro ele será sinalizado, o mundo inteiro não obriga pintar os carros, porque ao pintar os carros, de certa maneira o carro fica esterilizado, ele só serve para aquilo. Então ele fica com um custo muito alto da aula, porque o carro não pode ser utilizado para outra coisa. E nós vamos adesivar com ímãs os carros no momento da aula que o instrutor estiver ministrando ao aluno, ou diretamente, ou no carro do próprio aluno, ou numa parceria com a autoescola, ou com um carro alugado. Vamos mudar também as regras, porque o Brasil, você só podia ser habilitado em carro com câmbio manual. Isso não tem sentido. O cidadão tem que escolher. Se ele quiser dirigir carro com câmbio manual, ele se habilita para carro com câmbio manual. Se ele quiser dirigir num carro automático, ele se habilita num carro automático. Todas essas mudanças valerão também
Vamos segurar aqui. Essa pauta que ele falou do câmbio automático manual é uma boa, né? Porque hoje em dia já é uma tendência, né? O câmbio automático, né? A maioria dos carros aí que já estão saindo de fábrica, né? A maioria já são câmbios automáticos, né? Acabou aquele câmbio mecânico, né? Com embreagem, né? Isso já é uma boa coisa, porque geralmente a pessoa tira, né? Passa a autoescola toda com aquele câmbio manual, mas aí quando em casa, quando for pegar o carro, vou pegar um carro, né? Com câmbio automático, né? Seria uma boa. E a parte do carro também, que vai ser caracterizado com imãs, né? Também é outra ideia boa, cara. Eu achei até válido, né? Eu achei válido porque no caso vai caracterizar o carro, mas ele também vai poder ser utilizado para outros meios, né? Porque no caso a autoescola fica só para autoescola ali, né? Bem que utilizam, né? Bem que se você quiser utilizar um carro da autoescola final de semana para poder, se você for dono de autoescola e quiser até deixar com os alunos, você pode usar também, né? Na rua também, né? Não fica tão, né? É uma coisa a se pensar, né, meu? Eu acho que também a autoescola não vai acabar, porque nem todo mundo tem essa capacidade, muita gente aprende, né, na autoescola mesmo, né? Consegue tirar CNH na autoescola, né? Porque nem todo mundo tem disponível um motorista para você, né? E um carro para você também, né? E aquilo, você já vê que hoje em dia já tem tendência, mesmo pessoas já habilitadas com CNH, tem aquelas autoescolas que é para recém-habilitado, né? Que não tem muita prática de dirigir ainda, né? E não tem onde treinar e acaba treinando com essas autoescolas autorizadas, né? Mas é isso aí, beleza? Mais episódios aí sobre esses conteúdos, vamos estar de olho aí para vocês. Valeu, Deus abençoe, abraço.